Amigos e internautas que acompanham os estudos, as palestras da Sociedade Espírita Irmã Rosália de Brasília. Mais uma vez, é motivo de alegria estarmos nos dirigindo a vocês e falando nessa oportunidade sobre as epístolas de Paulo. E que, aliás, nós tivemos uma feliz oportunidade nessa vida de escrevermos esse livro, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, que foi lançado pela editora O Clarim, de Matão, no mês de junho do ano de 2016. E houve muito interesse, reimpressões, reedições de imediato sobre esse livro. E a ênfase que nós damos na análise espírita sobre as epístolas de Paulo, elas estão centradas nas questões assim morais e espirituais. Ao analisarmos as epístolas, nós não valorizamos, não demos atenção a tudo aquilo que poderia ser referente a um momento, a um contexto que Paulo viveu, aliás, bastante complexo, porque ele viveu no seio de uma família que toda uma formação judaica, ele veio a ser um doutor da lei, um fariseu ortodoxo, mas nasceu na cidade de Tarso, que tinha toda uma influência da cultura grega, não é? Ele próprio sofreu influência dos filósofos estoicos, mas tudo isso imerso no Império Romano, e ele foi portador da cidadania romana. Então é um contexto complexo, mas que foi importante para que ele tivesse visão da diversidade, tivesse autonomia intelectual, preparo real para a tarefa que ele veio a fazer. E as epístolas surgiram depois que ele já estava realizando as suas viagens. Então é interessante lembrarmos que a primeira grande viagem de Paulo começou no ano 48 da nossa era, aproximadamente 14 anos depois dele ter se convertido como um seguidor de Jesus, a partir daquele encontro inicial com o Cristo às portas de Damasco. Mas quando ele começa a escrever as epístolas? Na segunda viagem, depois que ele esteve em Filipos, ele esteve em Tessalônica e ele chegou a Corinto. E lá ele recebeu emissários da cidade de Tessalônica pedindo que ele deveria retornar. E aí os Espíritos do Senhor, segundo Atos dos Apóstolos, ou segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, foi o próprio Jesus que designou Estevão para orientá-lo, assisti-lo na redação das epístolas e todo apoio a essas viagens que ele fazia. Então Paulo escreveu 14 epístolas que são reconhecidas pelos estudiosos de uma forma geral da área católica, da área protestante, nos meios acadêmicos, embora haja também alguma diversidade de opinião sobre algumas dessas epístolas. Emmanuel, ele deixa claro que a primeira epístola efetivamente escrita por Paulo foi dirigida aos Tessalonicenses. Ele escreve uma primeira e logo seguida uma segunda. Ambas surgiram mais ou menos no ano 51, 52 da nossa era. E Paulo foi escrevendo, portanto, a comunidades como aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Gálatas, toda uma região, não era uma cidade apenas, a Timóteo, a Tito, a Filemon, pessoas físicas a que ele estava se dirigindo, mas ele também escreveu aos romanos, então toda a comunidade do Império Romano, e aos localizados em uma cidade, Colossenses, aos Efésios, aos Filipenses e também a toda uma comunidade, aos hebreus.
essas epístolas tinham características, né, paternais, às vezes, de orientação, de apoio, de palavras de estímulo, e às vezes elas eram enérgicas, né? Paulo era um intimorato, um homem bastante enérgico, firme nas suas posições. Ele não era de fazer média, como se diz. Ele realmente tinha posições definidas e defendia essas posições desde que fossem coerentes com o ensino moral de Jesus. Essa foi a grande mudança, né, que Paulo sofreu. Ele levou toda a sua fidelidade a Moisés, convertendo-se como seguidor de Jesus, para uma fidelidade extrema a Jesus. E é isso que ele exprime em todas as suas epístolas. Pois bem, nós vamos fazer então esse comentário das epístolas de Paulo de uma forma diferente, né? Para compreendermos a visão espírita nossa. Ou seja, guardadas as devidas proporções, nós podemos dizer que Paulo não foi apenas aquilo que Emmanuel já destaca como muito importante, o consolidador do cristianismo. Ao viajar, fundar várias agremiações cristãs e escrever as epístolas. Mas Paulo, nós diríamos, guardadas as devidas proporções, ele foi um certo predecessor de princípios espíritas. Então vamos compreender isso, vamos entender como que nós podemos analisar essa visão, termos essa ideia. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, a obra básica de Allan Kardec, nós vamos encontrar na primeira parte do Livro dos Espíritos a abordagem sobre as causas primárias ou causas primeiras, onde a questão Deus, a questão espírito e perispírito são tratados. Pois bem, o que nós vamos descobrir nas epístolas de Paulo? Que ele trata da visão de Deus não mais como o judeu ortodoxo, mas ele trata de acordo com o senso e a orientação de Jesus. Deus é amor. Deus é Pai de todos nós. E nessas condições, então ele passa a falar em todas as suas epístolas, e inclusive na epístola aos Romanos, uma epístola bastante séria, bastante sensível, onde ele defende, na verdade, a ideia de que nós temos um Deus que é Deus de todos, e não apenas Deus dos judeus, de um povo escolhido, né? Como era o hábito daquela época e que causava muitas estranhezas e gerou muitas guerras naquela oportunidade. Então ele se refere ao Deus único, sábio, não é? E com a glória de Jesus para todo o sempre. Mas ele deixa muito marcado nos seus ensinos que nós devemos respeitar a esse Deus, que não é Deus dos gregos, não é Deus dos judeus e dos gentios, é Pai de todos. Isso então era importante para o cidadão romano. E é interessante que ele foi confrontado muitas vezes e ele responde, né? A quem nós devemos tributo, nós vamos pagar o tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Ou seja, ele não estava afrontando o poderio romano, mas ele estava mostrando que Deus é Pai dos romanos também. Isso é importante. A questão do Espírito aparece claramente em várias epístolas, e é a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala exatamente do mundo espírita ou do mundo espiritual. Então Paulo foi, na verdade, no Novo Testamento, o autor que mais usou a palavra espiritual, né? E mais ainda, ele criou a palavra, expressão corpo espiritual. Corpo espiritual, como ele se refere na Epístola aos Coríntios, tem o mesmo sentido, o significado de perispírito para nós. Mas o fato tão importante
né, quando ele fala dessas relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, ele conta, inclusive na segunda epístola aos Coríntios, daquela sensação do homem que foi levado ao terceiro céu. Conheci um homem que há 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis aos quais eu não posso nem me reportar. Emmanuel, ele referenda o que alguns pesquisadores antigos já tinham dito. Aquilo é um depoimento pessoal de Paulo. Então, como aconteceu isso com Paulo? Ele escreveu na Epístola aos Coríntios, na segunda. Então, se nós pegarmos a data em que ele escreveu a segunda Epístola aos Coríntios, aproximadamente 55, 56 da nossa era, 14 anos atrás, nós vamos bater lá no início dos anos 1940. Nos anos 40, aliás, da nossa era. Era um momento que o ex-doutor Saulo de Tarso ainda estava passando por uma transição difícil, de superação de dúvidas, de problemas, para a aceitação do caminho que ele deveria seguir. E aí, Emmanuel, ele decifra todo esse detalhe dizendo o seguinte: o ex-doutor da lei adormeceu um dia, tenso, preocupado, mas num estado de emancipação parcial do sono, né, ele se viu frente a frente com dois espíritos, Gesiel e Abigail, os dois irmãos. E ele, impactado, emocionado, chorava quando Abigail se dirige a ele, a ex-noiva. Saulo, Saulo, por que choras se apenas começas? E ela passa a dar uma orientação que é considerado como o lema de Abigail, que Emmanuel discorre magnificamente, mas que são resumidas com 4 palavrinhas: ama, trabalha, espera e perdoa. Então, quando ele acordou, aquela sensação de ter visto, né, um terceiro céu da alegoria e da tradição judaica, parecido com o céu católico, o terceiro céu, mas que esse lema que a sua antiga noiva trouxe a ele foi o roteiro que ele adotou. Então vejam, através de uma manifestação anímica, né, vamos assim dizer, de emancipação, de desdobramento, ele entrou em contato com a espiritualidade e teve essa orientação que deu um novo rumo para a sua vida. Mas as manifestações medianímicas continuaram a existir na vida de Paulo. Ele curou muitas pessoas. Ele afastou entidades espirituais negativas, né? Como é o famoso caso da pitonisa de Filipos, né? Ele curou o governador da ilha de Chipre, o procônsul romano Sérgio Paulo e muitos outros. Então veja, a manifestação espiritual estava presente, né, na vida de Paulo, tanto que ele escreveu na sua primeira epístola aos Coríntios: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ele passa a enumerar os vários dons espirituais. Dons espirituais seriam os tipos de mediunidade. Então ele estava dando uma autêntica orientação para uma reunião mediúnica que os primitivos cristãos faziam. E no final ainda ele conclui: mas que se faça tudo decentemente e com ordem. Então, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espiritual, do mundo espírita, está muito presente em vários trechos, em vários versículos das epístolas de Paulo, como essas que nós demos apenas um pálido exemplo. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais de Jesus, é algo que é a essência de todo o ensino de Paulo nas suas epístolas. Ele foi o maior difusor da mensagem de Jesus, e com bastante clareza e bastante fidelidade, separando dos falsos profetas, porque ele tinha autonomia intelectual, ele tinha conhecimento, ele sabia separar quando alguém aparecia misturando filosofias gregas, misturando com
sortilégios, misturando com tradições de outras religiões, de províncias próximas, e outros que se colocavam inclusive como representantes até do próprio Jesus. A todos ele levava com a sua fidelidade, mas com base no seu conhecimento, a realidade do ensino de Jesus. Então o ensino moral de Jesus, ele deixa claro na sua epístola também aos Coríntios, quando ele diz simplesmente o seguinte, e que foi registrado até por Kardec no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Então, Paulo deixa isso muito claro, falando que a caridade é paciente, é doce, a caridade é benfazeja, não é invejosa a caridade, não é temerária e nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa. E ainda ele encerra com a seguinte anotação: essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. E o interessante é que Allan Kardec, ainda nesse capítulo Fora da Caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo, introduz uma própria mensagem do Espírito Paulo de Tarso, exaltando a visão da caridade à luz do Espiritismo, onde ele diz o seguinte: todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, as leis morais de Jesus estão, na verdade, trabalhadas por Paulo nas suas epístolas. E Paulo foi tão contundente e enérgico que ele não teve medo, aliás, ele era muito corajoso, de dizer que a nova aliança com Jesus era superior à aliança clássica, que era a aliança com Moisés. Isso, na verdade, era um crime, que ele poderia estar praticando contra as leis judaicas, mas ele deixou claro, e ele deu muitos exemplos nas suas epístolas de prática do ensino moral de Jesus. Uma delas é muito pouco lembrada, é a epístola a Filemon. O que aconteceu? Paulo estava preso em Éfeso, e conheceu um jovem escravo, Onésimo, que havia fugido da região que ele morava, ali na Galácia, e o patrão, o proprietário dele, como se dizia, porque ele era um escravo, era Filemon. Mas esse jovem Onésimo se interessou pelo convívio com os ensinos de Paulo e abriu o seu coração, contou que ele havia fugido. E isso era uma falta gravíssima naquela oportunidade. Paulo convenceu que ele deveria retornar ao contato com seu proprietário, Filemon, e escreveu uma carta a Filemon. Imaginem, Onésimo sendo portador, ele sendo um escravo fugitivo, sendo portador de uma carta de Paulo ao seu proprietário, Filemon. Mas ele fez. E o que Paulo diz nessa carta a Filemon? Que recebesse de volta ao escravo fugitivo como se fosse um filho, e que se houvesse algum dano, algum débito, ele saldaria. Então, o interessante é que Filemon aceitou, e ambos
se converteram como seguidores de Jesus, o ex-escravo e o ex-proprietário. Anos depois vieram a ser sacrificados. Então é o exemplo, inclusive, da misericórdia. E é isso que aparece, inclusive, nas mensagens das epístolas de Paulo, na quarta parte, né, do livro dos Espíritos, relacionando com as esperanças e consolações, e que estão muito claras em todas as epístolas de Paulo. Então nós não temos dúvidas em afirmar que as epístolas de Paulo, através do seu conhecimento, da sua prática, do seu esforço de superação de problemas, ele nos deixou claro que ele chegou ao fim da vida, como escreveu a Timóteo: na verdade, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É o exemplo claro do indivíduo que tinha certeza da imortalidade da alma e do valor da fé, das virtudes e dos valores imortais. Era isso que eu gostaria de resumir a vocês nessa oportunidade sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo.